Então nós chegamos a uma pergunta crucial, tanto para nós aqui nessa noite, quanto relativa à mensagem que pregamos na semana passada. Por que vivemos o que estamos vivendo? Ou por que acontecem situações complicadas na nossa vida? Por que a gente experimenta determinadas situações em nossa vida? Por que certas coisas acontecem e nos machucam, nos ferem, nos arrebentam mesmo por dentro, nos fragilizam? Por que essas coisas acontecem? Por que algo como essa situação específica que estamos vivendo nesse tempo, que tem afligido não só nós, mas o mundo inteiro, por que Deus permite que isso aconteça? Deus permite que isso aconteça porque Ele, de alguma maneira, precisa expressar o seu descontentamento com o mundo, com as pessoas, com a sua criação. Ele precisa mostrar para as pessoas que Ele não está contente com o nosso comportamento, com o seu comportamento. Muitas vezes Ele faz isso de maneira individual e mostra para você ou mostra para mim o que estamos fazendo de errado, mas nesse momento, por alguma razão, Ele resolveu fazer isso para todos. E utiliza dessa situação que está afligindo a todos, ao mundo inteiro, para falar ao mundo inteiro. E como Ele faz isso? Ele levanta homens e levanta mulheres para que anunciem a sua palavra aonde quer que estejam. Veja, isso aconteceu há muitos anos atrás com o profeta Jonas. Jonas foi levantado pelo Senhor, você deve conhecer a história. Ele foi levantado pelo Senhor para anunciar a sua palavra em uma cidade chamada Nínive, que fustigava, que atrapalhava o seu próprio país, o país onde ele vivia, né? Os israelitas, os judeus de modo geral. E a palavra ali em Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, mostra o seguinte. Veja, o chamamento de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Você conhece a história. Se você não conhece, eu vou explicar. Daqui para adiante, ele foge. No versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Deus tinha mandado ele para a Ásia, ele foi em direção à Europa. Ele fugiu da vontade de Deus. Foi para outro lugar, mas a questão é que Deus o chamou para anunciar a sua palavra no meio de uma cidade pecadora, no meio de um povo pecador, um povo que havia virado as costas para o Senhor e não entendia da palavra de Deus, mas Deus tinha tido misericórdia deles e ao invés de simplesmente aniquilá-los, Ele mandou um profeta ir até onde eles estavam e anunciar a palavra para eles. Veja, Deus usa homens e mulheres e usa situações para falar a verdade. Para falar a verdade ao povo que precisa ouvir a verdade. E a verdade é que temos nos afastado da vontade de Deus, da palavra de Deus. Deus ordena que se fale a verdade e vivemos um tempo em que nós somos complacentes com a sociedade que vivemos. E a gente fica transigindo a lei de Deus, os princípios de Deus, para que nós sejamos politicamente corretos e aquilo que nós deveríamos falar claramente, nós nos enchemos de pudor e não falamos, e é o que gera isso. Gera um povo que cada vez mais se afasta de Deus, gera um povo que cada vez menos ama o Senhor e menos teme ao Senhor.
Veja, o Senhor expressa o seu descontentamento e mostra o quanto ele está descontente com o nosso comportamento. Mostra isso. E anuncia que se nós nos afastarmos da vontade dele, nós sofreremos. E a gente continua indo na direção contrária, mas a questão é que a verdade é clara. E Deus não aprecia o que está acontecendo, Deus continua nos amando, mas Ele não gosta do que nós estamos fazendo. Não gosta do que estamos fazendo como sociedade humana, mas também não gosta do que estamos fazendo como igreja. E Ele pega e nos chacoalha, Ele usa situações como essa para dizer: tomem uma posição, façam a minha vontade. Vão até onde eu estou ordenando que vocês vão e anunciem a palavra de Deus. Mostrem, ou seja, mostrem aos outros que não conhecem a minha palavra que pecado é pecado. A verdade é clara e ele mostra para nós das mais variadas maneiras, das mais variadas formas que nós nos afastamos da sua vontade, da sua presença. E quando a gente se afasta da vontade de Deus, nós sentimos dor. Ponto. Nós nos afastamos da presença de Deus, nós sentimos dor. Nós recebemos sobre nós tudo aquilo que Deus evita que venha sobre nós quando nós estamos debaixo da sua autoridade. Então nós fomos chamados para anunciar a palavra. E veja, o Jonas, ele se afasta, ele foge, e tem uma série de situações que acontecem com ele. Ele acaba tomando um barco, e esse barco quase chega ao naufrágio, até que jogam ele para fora do barco, e ele cai no fundo, no mar, e um grande peixe vem e o engole, ele se dá por morto, mas Deus pega e retira ele do fundo do mar, retira ele de dentro daquele peixe e o envia para anunciar a palavra. E ele vai até aquele lugar, até a cidade de Nínive, e anuncia a palavra. Em Jonas, capítulo 3, Gênesis, capítulo 3, Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao 4 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Continuando, os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A palavra foi pregada, a palavra foi anunciada. Eles ouviram, se arrependeram, mudaram sua vida e tornaram-se pessoas diferentes. Deus afastou a sua ira daquele povo e eles foram poupados. Isso tanto é verdade que o Senhor Jesus anuncia, o Senhor Jesus fala a respeito deles. E diz que eles realmente foram alcançados e que eles realmente foram
poupados. Então entenda, a pregação pode fazer muito. A sua pregação pode fazer muito. E pode tocar muitas vidas, basta que você creia, basta que você se coloque na presença de Deus. E ouça a voz dele e tome uma posição. E faça o que Deus tem ordenado você fazer, ou seja, pregue a palavra, anuncie a palavra de Deus e mostre para as pessoas o que realmente está acontecendo e por que está acontecendo o que está acontecendo. Sabe, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo é porque o pecado impera no mundo e nós temos que nos afastar do pecado. Nós não podemos pegar e dizer, o pecado é relativo. O que é errado para mim pode não ser errado para o outro. Amado, pecado é pecado. Há uma lei natural e todos sabem essa lei. E não adianta você pegar e colocar uma lei natural dizendo, não, a partir de hoje isso não é errado, vai continuar sendo errado. Vai continuar sendo errado. Então o pecado é a razão de nós passarmos por lutas. Mas o arrependimento traz transformação. O arrependimento traz uma nova vida, uma nova expectativa, um novo modo de viver. Sabe, a razão de nós passarmos por problemas é a nossa desobediência. E muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor e vamos para outros caminhos e fazemos outras coisas que não o agradam. E sentimos dor, sentimos a aflição, porque nós nos afastamos do caminho que Deus nos propôs. E sentimos o que não deveríamos sentir se estivéssemos debaixo da orientação do Senhor. Então veja, Deus age através dos nossos erros, não que Ele determine coisas ruins para nós, mas as coisas ruins que acontecem em nossas vidas servem como instrumento pedagógico para nós. Nos ensina. Os nossos erros são usados por Deus para nos ensinar. Ou melhor, as consequências dos nossos erros, as consequências do nosso pecado são usadas por Deus para que nós nos tornemos pessoas melhores e erremos menos no futuro. E nós somos chamados para contar para as pessoas que se elas abandonarem o pecado, se elas abandonarem a maldade, elas podem se aproximar de Deus e certamente verão a face do Senhor. Então que Deus possa utilizar a sua vida, que você permita que Deus utilize a sua vida para ser instrumento dele na proclamação da sua palavra.